No vídeo de hoje, Marcos Pontes revela qual foi o avião de caça que ele mais gostou de pilotar. Confira. Qual que é o mais maneiro? Eu gostei mais do F-15 na Força Aérea. Por quê? Porque ele é mais rápido, mais brabo? Não, ele é... vamos dizer assim, as qualidades de voo dele são melhores do que os outros, do ponto de vista do piloto. Então, um avião bimotor, um avião que você sobe de 0 até 35 mil pés, por exemplo, em 2 minutos, no máximo. Você sobe quase na vertical com ele. Ele é supersônico e ele voa exatamente da maneira como você espera. Você está voando um avião. Você comanda uma curva para a esquerda. Você espera que ele comece a reagir, dependendo da velocidade, imediatamente, ou ele tem um pouquinho de retardo, mas ele vem, tem uma certa força no comando. Tem aviões, o F-16, por exemplo, que eu voava lá, o F-16 era um F-16A, ele era, da primeira versão, ele tinha ainda o stick, o joystick dele era fixo, não era nem móvel. Então, ele trabalhava com a pressão da sua mão. E como ele voa, pode ser um pouquinho mais, mas para explicar, ficar um pouquinho mais técnico assim, Claro. Que é o seguinte, o avião ele tem rolamento, certo? Ângulo de rolamento, por exemplo, 30 graus à direita, 30 graus positivo, 30 graus à esquerda, 30 graus negativo, ângulo de rolamento, ângulo de arfagem e ângulo de guinada. Tá? São os 3 eixos do avião. Ângulo de arfagem é nariz para cima, para baixo. E aí, o outro é o quê? Guinada. Guinada. É girar no eixo. Guinada, você gira no eixo aqui. Tá. E aí o que acontece? Geralmente, intuitivamente, como piloto, quando você está voando aqui o avião, quero fazer uma curva à esquerda, se você olhar no gráfico que mede o comando dele, né, e a força no comando, você vai notar o seguinte: quero fazer a curva à esquerda, você comanda aqui, mancha à esquerda, ele movimenta o aileron, né, e você começa, depois vai ter um retardozinho, ele começa a vir para a esquerda. Quando ele chega no ângulo que você quer parar, por exemplo, 30 graus, mas não se sente aqui, se você olhar o gráfico, então, vira assim, ó, foi à esquerda, então, comando negativo aqui para a esquerda. Aí eu mantive aqui à esquerda. Aí ele começa a inclinar. Quando ele chega no ângulo, geralmente, o que você dá um comando, você volta mais do que o neutro para parar ele no movimento, depois você chega em neutro. Então, faz assim. Uhum. Tá? Ou seja, intuitivamente, a gente comanda ângulo. Ângulo de rolamento, ângulo de arfagem, etc. Ótimo. Isso é intuitivo. E o F-15 funciona exatamente dessa forma. Ele tem comando reversível, ou seja, ele não... Vamos dizer assim, ele não é comando direto, ele funciona com hidráulica, né? Você comanda no sistema hidráulico, por causa da força no comando, mas ele funciona exatamente da maneira como você quer, em ângulo. Ótimo. F-16. F-16, imagina que você vai fazer a mesma coisa com o F-16, tá? Você quer fazer uma curva e parar em 30 graus. Aí eu boto uma força, porque você não consegue fazer isso aqui, você bota uma força no joystick para a esquerda. O que ele interpreta não é o ângulo de rolamento, mas o phi ponto, a razão de giro para lá. Caramba. Como ele interpreta a razão de giro, se eu tiver parado, significa para ele, mantenha no ângulo que está. Se eu empurro um pouquinho, com um pouco de força, significa eu quero girar com pouca velocidade. Uhum. Bastante força, eu quero girar rápido. E se eu tirar a mão no manche, ele para onde eu estiver. Então, quando você vai voar um avião desse jeito, em que você comanda o phi ponto, você comanda as razões de giro, razão de ângulo, é diferente, não é intuitivo na mente. Então, o que acontecia? Quando você decola com o F-16 no começo, você tem tendência a sair batendo asas, assim, porque você quer parar ele, você acaba dando um comando para lá, ele começa a virar para o outro lado, não, ele para cá, até você alinhar. Então, dá um gráfico assim. Entendi. Então, era mais difícil de voar o F-16. O F-15, não, é perfeito. É enorme, né? Tem quase 3 metros do canopy, né? Da nacelle até o chão. Então, para eu que sou baixinho, ou eu me pendurava para sair dele no caso de emergência, ou corria por cima, corria pela asa e pula pela ponta da asa. Entendi. Né? Caralho. Agora, que maneiro, cara. É muito legal esses aviões. Aí eu vou o MiG-29 também, que é outro aviãozaço russo, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar.